Se você nesse momento estiver passando por alguma prova, eu queria refletir com você sobre o que isso significa e para onde isso vai te levar. Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje eu queria falar sobre prova. Eu vou usar como texto base Mateus 4, que é quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e tentado pelo diabo. Esse texto começa dizendo que Jesus tinha acabado de orar e jejuar por 40 dias, né? Eu sempre me perguntei, né, por que às vezes eu passava pela prova, ouvia pessoas passando pela prova quando elas estavam muito próximas de Deus, quando elas estavam buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Na minha cabeça, o fato da gente estar buscando mais a Deus nos tornava mais fortes, mais resistentes ao diabo. E isso deveria fazer o diabo temer a gente, não querer nos confrontar. Mas vendo esse texto, eu creio que o fato de muitas vezes a gente ser tentado no momento que a gente está mais forte, né, que a gente está mais perto de Deus, é porque Deus é bom e Deus é justo. A palavra de Deus diz que o diabo é um trapaceiro, que ele não joga segundo as regras do jogo, que o diabo é um mentiroso, né? E nada mais justo do que a gente confrontar a mentira com a verdade. E a verdade é Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente precisa lutar contra uma mentira, melhor que a gente esteja firmado na verdade, na verdade. Esse texto continua dizendo que o tentador aproximou-se dele, né? No caso dele é Jesus, e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E eu sempre lia esse texto e pensava que o diabo estava tentando confrontar o autocontrole de Jesus, né? O domínio próprio de Jesus, porque Jesus devia estar com muita fome. Ele tinha passado 40 dias sem comer. Mas na verdade o texto começa, a fala do diabo começa assim: se és filho de Deus, né? Muito mais do que confrontar o domínio próprio de Jesus, ele queria também confrontar a identidade de Jesus, a paternidade de Jesus. Mas aí Jesus dá uma resposta que assim é a melhor resposta de todas. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho certeza que Jesus não estava se referindo só ao pão, alimento, mas o que Jesus estava dizendo é: se Deus disse que eu sou seu filho, eu sou. Se Deus diz que você que está me assistindo é filho dele, você é, né? A palavra de Deus é a verdade. Em quem você vai confiar? Você vai confiar no mentiroso ou você vai confiar na verdade? E a palavra de Deus diz que você é. Depois o diabo continua. Ele leva Jesus até a cidade santa, coloca Jesus na parte mais alta e lhe diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Uma coisa que falta muito para o cristão hoje em dia é o bom senso, né? Não é porque Deus pode dar ordem para os anjos para te salvar que você vai se colocar numa situação de perigo à toa, né? Eu lembro que há muitos e muitos anos atrás eu era criança e eu vi no noticiário um escândalo de um pastor que estava cometendo adultério com as mulheres da igreja. E aí eu lembro que perguntaram para ele: por que você está fazendo isso? E aí ele leu um texto que diz assim, que falava sobre a mulher adúltera, mas ele leu adultera, né? Ele leu com o português incorreto, mas se ele tivesse parado para pensar um pouco, para refletir, ele ia perceber que se a Bíblia inteira aponta o adultério como um pecado, não seria em nenhuma parte dela que Jesus ou que Deus ia mandar adulterar, né? Porque Deus, ele tem conexão, Deus ele é coerente com aquilo que ele fala, né? E aí Jesus responde assim: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E aí o diabo continua.
Ele leva Jesus num monte alto e mostra todos os reinos do mundo e seu esplendor e diz: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus diz: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Essa também é uma tentação que acontece muito com a gente, né? A gente ser tentado pelos nossos desejos e pela nossa honra, por querer aparecer, por querer ter. Mas Jesus dá a resposta perfeita, né? A honra pertence a Deus. Isso não é meu, né? Quem merece a adoração, quem merece um lugar de honra é Deus, não somos nós. E aí acaba a tentação de Jesus, o diabo vai embora e os anjos servem a Jesus. Mas uma coisa que eu queria contar para vocês, que é muito especial e que às vezes a gente ignora, é que logo depois da aprovação de Jesus, o próximo título é: Jesus começa a pregar. Se tem uma coisa que a prova faz na nossa vida, é testificar o nosso chamado. Eu sei que tem gente que tem uns chamados como ser missionário, ser pastor, mas todo mundo, mesmo que você trabalhe numa empresa e tenha uma vida considerada comum, você também tem um chamado. E aquilo no qual você foi provado e aprovado, testifica um chamado na sua vida. Porque tudo aquilo que você foi aprovado, tudo aquilo pelo qual você já passou, você é capaz de ensinar outra pessoa, de aconselhar outra pessoa, de ser a mão de Deus na vida dessa pessoa numa situação difícil, né? A prova, pode ser que o diabo, quer dizer, com certeza, o diabo usa a prova para nos fazer tropeçar, né? Ele coloca uma pedrinha no nosso caminho para que a gente tropece. Mas Deus nos mostra que essa mesma pedrinha que é colocada no nosso caminho para que a gente tropece, também pode ser usada como um degrau para a gente subir o monte da presença de Deus. E para a gente alcançar, né, um nível diferente na nossa vida, né? Se a nossa vida fosse um seriado, passar pela prova seria justamente seguir para uma segunda temporada, né? Ou se fosse um jogo, seria passar para o próximo nível. Se você estiver passando pela prova, não se desespere. Isso significa que muito em breve, né, acontecerá algo novo na sua vida, né? Uma promoção vai acontecer aí, o seu chamado, você vai ter mais um chamado. Se você já tem um chamado, então você vai ter mais um. Você vai ter mais uma oportunidade de servir a Deus, mais um recurso, né? Vai estar apto a servir a Deus de uma outra forma também, tá bom? Muito obrigada por me assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo, o Bru também vai passar por aqui. Você também pode passar por aqui para ouvir uma palavra abençoada. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Meu nome é Laura Josué. Esse é o canal dos meus pais. Dá um like, se inscreve e compartilha. Olha, se vocês confiarem em Jesus, Jesus vai ser seu amigo, tá? Vocês têm que confiar, tá? Um grande beijo e tchau.